Meus amores, olha, eu me sinto privilegiado de saber que o Senhor Deus não escolhe multidões ou pessoas específicas para revelar sua palavra. Eu acho que isso é um privilégio muito grande para nós todos. E assim, hoje eu sei que o Senhor Deus tem uma palavra para nós, eu sei que Ele quer nos dar algo. E nós vamos alinhar algumas coisas extremamente importantes para aquilo que nós vamos viver por esse tempo de agora. O que você quer, cabeludo? A moto da polícia. Que moto da polícia, cara? Que ele mostrou no vídeo. O que você arrumou pra cabeça, Dag? Agora você aguenta. Mas devolve aqui ele rapidinho pra mim, viu, moço? Tô precisando dele aqui, tá? Guga, deixa um dos microfones aqui na mão do pastor. E deixa outro disponível pra... Só que a partir do momento que você tira da caixinha, ele começa a gravar, né? É, vou deixar dentro da caixinha. Aí ele tira... Fechou. Maravilha. Aí, cara. Quando alguém for falar... Ah, você conseguiu a moto da polícia, né, cara? Tá de parabéns, paz, minha pastora. Tá de parabéns, viu, irmão? É assim, quem não chora não mama, né? Então assim, povo maravilhoso, olha, é importante que vocês entendam a necessidade da consciência de tudo que nós temos vivido, sabe? Eu acho que isso aí é algo muito importante. O que me fascina em Deus é que Deus não escolhe etnia, povos, nações, números. Ele escolhe corações. E se para ser mais específico que eu possa ser, ele escolhe coração. Então não importa muito o número, né? Eu já cheguei em lugares onde existia uma infinidade de pessoas. Era muita gente. E eu ficava desesperado. Por exemplo, aqui eu estava dentro de um lugar, fui ministrar. Um espaço para 1.500 pessoas. Após tinha 1.500 pessoas? Não tinha 1.500 pessoas. Mas era um espaço para 1.500 pessoas. Galeria, um negócio gigantesco, maravilhoso, muito bonito. E quando eu entrei dentro daquele lugar, eu fiquei apavorado. Pergunta por quê? Eu comecei a escutar 1 milhão de vozes ali dentro, gente. Eu escutei tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes. Falei, gente, isso aqui não é o diabo. E quanto mais eu olhava para as pessoas, mais aumentava o número de vozes que eu ouvia. Eu falei, Deus, eu vou ficar louco, Deus, para. Aí eu tampei o ouvido assim, não adiantava, né? Porque não era voz física. E ele falou, Wagner, de repente todas aquelas vozes pararam por um segundo, assim. Ele falou assim, Wagner, eu não tenho quem me ouve aqui dentro. Eu não tenho quem escuta minha voz. Eu não tenho voz profética dentro desse lugar. Eu não tenho quem transmite minha vontade para essas pessoas, Wagner. Isso é o que eu quero falar com eles. E o que eles não conseguem ouvir do que eu quero falar com eles. Então, se você já parar e prestar atenção que o segredo não está em lugares, o segredo está dentro do seu coração, você já vai entender uma das grandes chaves do relacionamento. E o que nós precisamos no tempo de hoje. Deus, ele não está procurando catedrais. Deus, ele não está procurando multidões. Deus, ele não está procurando nomes. Ele está procurando disposição de coração de quem o quer definitivamente. E isso é o que faz toda a diferença dentro do coração dele. Ele está procurando. E o que eu fico fascinado é, se ele encontrar espaço numa criança como essa, ele vai fazer, cara. Se ele encontrar espaço numa jovem daquela, ele vai fazer. Se ele encontrar num pequeno daquele, ele vai fazer. Numa senhora daquela ali, ele vai fazer, não importa. Ele só precisa encontrar corações dispostos, cara. É o que ele quer, sabe? E o que está me fascinando é que, não importa, meu. Eu estou vendo Deus enterrar gerações. Eu estou vendo Deus enterrar legados. Eu estou vendo Deus enterrar nomes. Eu estou vendo Deus enterrar ministérios. É ele mesmo. Eu estou vendo Deus enterrar um monte de coisa que na nossa cabeça é impossível de se destruir. Quem conheceu a Bola de Neve Church aqui? Diga amém. Cara, quem podia imaginar que um ministério daquele tamanho... Por exemplo, hoje, por incrível que pareça, o ministério do nosso irmão, né, Edir Macedo, é uma das igrejas maiores do Brasil. Eu não sei se você tem noção desses dados, mas é assustador para mim. Por que é assustador para mim? Porque para mim não faz sentido ser. Minha opinião, tá? É só minha opinião, posso estar errado. Você pode tomar minha opinião como um julgamento, mas não é julgamento, cara, é só minha opinião. A Bola de Neve Church estava muito perto da Universal, de tão grande que estava. Como que pode um ministério daquele tamanho, cara, simplesmente em minutos,
né? Um estilo de linguagem, se destruir daquele jeito. De repente um vídeo, de repente uma fala, de repente uma complicação, de repente um alvoroço, de repente acontece algo extraordinário, apavorante, e de repente morte, e de repente... Cadê a bola de neve, gente? Quem tá me entendendo, diga bem. Ai, como é que eu vou falar do outro nome aqui agora? Sei que eu amo aquele irmão, cara, mas eu vou falar entre linhas, cada um pega o que puder pegar, tá? E por gentileza, não marque meu nome dizendo que eu não falei. Se você entendeu entre linhas, é você e as suas entrelinhas. Amém ou amém? Tem um irmão que durante muito tempo ele fez parte do evangelho brasileiro, né? Participou de um grande movimento que irradiou muito, né? A região... Eu não sei o que é aquilo lá, gente. Eu vou errar se eu falar, mas o sul de Minas, né? E por um período ele fazia parte desse movimento, ele atuou, ele pregou, ele cantou. Foi algo sobrenatural, gente. E em certa via ele se mudou, né? Não está mais aqui no Brasil. E lhe foi entregue o ministério que o pai dele criou. E engraçado, cara. Enquanto o pai dele detinha a responsabilidade desse ministério, eu ainda vou descobrir tudo porque que Deus quer que eu converse aqui com vocês. Enquanto ele detinha essa responsabilidade, cada dia que passa aquele ministério fortalecia, crescia e se desenvolvia. Tinha problemas, repete comigo, sim, mas eles eram resolvidos. Se eu tirar todos vocês, colocar dentro de um avião aqui agora particular, fretar esse avião, levar para dentro dessa cidade, você vai ficar assustado de ver a reputação desse senhor nesse lugar. O quanto a reputação desse homem é invejável. O quanto é bonito ver a história desse homem lá dentro. O quanto é gostoso. Por exemplo, as experiências que eu tive com o Thelma e a Viviane, muito bonito, né? Se tem pessoas criticando ele, sempre vai ter, gente. Mas a reputação deles na região é muito boa. Mas assim, é estrondosamente assustador ver a reputação desse senhor. O quanto que esse homem tinha respeito dentro daquela região. Esse homem entende da parte de Deus que era necessário transitar, tirar a responsabilidade do ministério e transferir para alguém da sua família. E a partir do momento que essa responsabilidade é transferida, começa a acontecer algumas coisas meio estranhas. O ministério começa a ruir, gente. Pergunta por quê? Porque ministério não é estrutura, cara. Ministério não é nome. Ministério é coração, cara. Ministério tem mais a ver sobre o seu relacionamento com Deus do que necessariamente sobre o nome que você construiu em Deus. Ministério tem muito mais a ver sobre a devoção diária entre você e Deus do que necessariamente uma estrutura criada com dinheiro. Eu me lembro de um ministério aqui do Sul que um irmão nosso fez ofertas lá na época. E na época ofertar 10 mil reais era muito dinheiro. Eu não estou inferiorizando a oferta de ninguém, mas hoje não é tanto assim. O dinheiro parece que perdeu um pouco do valor na nossa nação. Mas, cara, era muito dinheiro. Eu lembro quanto no bairro onde nós morávamos, você conseguia alugar uma casa por R$1.200. Esses dias eu vi um meme na internet que eu dei risada, cara. Era um quadrado desse tamanho assim, cabia uma cama, o cara colocou ela pendurada, parafusada na parede. Do lado de cá uma outra madeira, e ele disse, olha, você acorda de cara na mesa e quando você abrir tudo isso aqui que você está vendo é sua área. Não deixa a prefeitura saber, mas é tudo sua. Ele, quanto é ele? 3 mil reais. Não tinha 50 centímetros de metro quadrado, não sei nem como é que chama isso aqui, meu arquiteto me ajuda, meu filho. Como é que eu falo 50 centímetros de metro quadrado? 50 centímetros de metro quadrado. Meio metro quadrado, pronto, aí ó, resolvido o problema. Então a gente vai descobrindo que as coisas são alteradas. Esse ministério recebeu 10 mil reais de oferta. E esse meu amigo pessoal chegou lá e falou assim, ô meu pastor, ou meu apóstolo, ou alguma coisa, pra você não descobrir quem que é, que hoje eu não quero confessar a ninguém, não. Rapaz, como é que o senhor tá? Ele falou, não, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Falei, claro.
nós construímos isso aqui, nós construímos aquilo lá, nós construímos isso aqui também, nós construímos essa outra circunstância. E ele falou assim, pastor, ou apóstolo, ou reverendo, ou o que seja, eu só quero orar com o senhor. Eu não quero ver o que o senhor fez com o dinheiro. Não, mas é importante você ver os investimentos. Pastor, é importante ver o que Deus está investindo nas pessoas. Tem horas que a gente foca tanto no que a gente tem que ter, que a gente esquece do que Deus quer fazer, sabe? Tem hora que nós focamos tanto só na estrutura e ficamos tão vislumbrados com isso que a gente vai perdendo a essência do evangelho. Acha alguém bonito do seu lado e pergunta quantas igrejas Jesus criou? Quantos tijolos Jesus levantou? Apóstolo, o senhor fala isso porque o senhor não está levantando tijolo. Nós vamos levantar. Só que nós não queremos levantar tijolos com uma consciência diferente, gente. E minha oração é, se tijolos forem levantados com a cabeça errada, que nós tenhamos a mesma coragem de destruir esses tijolos, para não destruir o legado de Cristo. Quem está me entendendo? De repente você é reconhecido pelas visualizações, você é reconhecido pelas estruturas que você constrói. E, gente, desculpa, se esse bichinho não te mordeu, eu duvido. Eu duvido que o bichinho da estrutura um dia não te pegou ou ainda não te pega até o dia de hoje, cara. O irmão de outro país que sentou nesse mesmo lugar falou assim, apóstolo, o senhor podia estar ministrando num lugar de 300 milhões de dólares. Foi, mas estou ministrando por um coração igual o seu que não tem 300 milhões de dólares que paga. Eu acho que é muito mais sobre o que está dentro da gente do que sobre o que as pessoas veem da gente. Quem está comigo? Cara, aquele ministério começou a ruir aos poucos. Nunca se fechou tantas igrejas, tantas e tantas igrejas, depois que esse homem assumiu. Pergunta por quê? Porque o coração do pai não é o mesmo coração do filho, o coração do filho não é o coração do pai. Fica até espiritual, né? Mas ele é físico mesmo. O pai é o pai, o filho é o filho. A família quase ruiu, gente. A família quase quebrou. E, uma família maravilhosa, sobrenatural, mas quase ruiu. Por quê? Porque os corações não são alinhados ao reino. Faz sentido isso para vocês, cara? Tá na hora do seu coração se alinhar, cara. Tá na hora de você entender que se a voz de Deus, através de quem ouve, tá alcançando o seu coração no dia de hoje, não só se sinta privilegiado, mas permita que o alinhamento do céu te alcance. Porque se Deus não está visitando estruturas, se Deus não está visitando multidões, se Deus não está visitando grupos, Ele está visitando coração, talvez Ele está querendo mudar o seu nessa tarde agora. Ou desculpa agora a bondade, Ele quer mudar o seu, cara. Ele quer mudar o seu. Ele quer mexer dentro do seu coração. Antes de vir para cá, eu estava vendo a Nani cantar. Eu falei, como é que são as coisas, né, cara? Uma africana cantou algumas músicas no TikTok. Não teve muitas visualizações, por incrível que pareça. 1 milhão não é muito, gente. Pelo amor de Deus, no TikTok não é nada. 1 milhão de visualização não é nada lá, gente. Nada, 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 nada. Nós tem 3 só de curtida. Quem dirá visualização? Deus não promoveu aquela mulher por status, cara. Deus não promoveu aquela mulher por fama. Deus olhou um negócio dentro do coração daquela mulher e achou lindo demais. E Ele sentiu vontade de abrir o peito daquela mulher, puxar aquela pedra preciosa e falar, gente, tá na hora da nação descobrir isso aqui. Tá na hora da nação descobrir que não é sobre performance, é sobre adoração. Trouxeram ela, primeiro show dela no Brasil. Acho que foi em Fortaleza, não sei onde foi. Ela chegou lá dentro, uma estrutura, um palco, uma loucura, e ela começou a cantar, gente. E todo mundo esperando. Olá! Quantos estão felizes? Aleluia! Glória! Nada, cara. Ela não estava preocupada com ninguém que foi lá, Ela foi fazer ali em cima o que ela está acostumada a fazer ali embaixo. Ela fez com o microfone para uma multidão aquilo que ela está acostumada a fazer para 5 pessoas.
Ela subiu numa plataforma para adorar o mesmo Deus que ela adorou no quartinho ali antes dela subir. A gente tem essa linha que a gente fica quietinho assim, só para poder se conectar. Meu, entupiram tanta gente dentro da sala dela que ela não conseguia conversar com mais ninguém, a não ser com Deus. O que ela fez? Fechou os olhos, ficou quieta e ficou ali orando com Deus, cara. Porque ela sabia que ela ia estar dentro de um lugar onde ela precisava adorar o Senhor. Quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, diga amém. Hoje, aos olhos humanos, ela já é o quê? Uma celebridade. Hoje ela já é alguém extremamente conhecida. Hoje ela já é alguém que carrega dentro da nossa nação, fora no mundo, uma multidão de pessoas. Quem está me ouvindo? E eu estava vendo uma ministração dela junto com aquele garoto, aquele pastor que foi enviado pelo ministério da Fernanda Brum. Esqueci o nome dele. Quem lembra o nome dele? Marcos, né? O Marcos. E ele tem um trabalho muito bonito também no continente africano. E eles estavam cantando uma música muito bonita. Cara, como é gostoso ver ela expressar a necessidade do coração dela para Cristo, cara. Como é gostoso ver um coração sendo exposto para as nações. Como é gostoso ver que não é sobre performance, cara. Como é gostoso ver como não é sobre um show. Quem tá aqui, pelo amor de Deus, cara. Como é gostoso ver como não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver com uma apresentação. Como é maravilhoso ver isso, cara. Como é algo assim estrondoso, como é algo incrível, como é algo poderoso, como é algo assim insondável. E vem de contra a tudo que já está acontecendo. Repete comigo, existe um sistema no Brasil. Existe um sistema aí. A pergunta é se esse sistema está dentro de você, entendeu? Você está sentado aqui para aprender o quê? Como caminhar a vida cristã ou como se preparar para viver a vida que Ele te deu para viver? Você tem noção que pode existir povos e nações para serem administrados por Deus através de sua vida? Você tem noção que existem gerações que podem ser tocadas através de você? Eu falava isso muito com o Dani, quando o Dani ia viajar comigo. Eu falava dele, vai chegar um dia, cara, que a gente vai ficar meio assustado com algumas coisas. Os primeiros vídeos que saiu dele na internet estouraram de um jeito, já foi até perseguido, primeiro dia lá já foi lá pro Fuxico Gospel, pro um monte de coisa, né? Rapidinho, assim, no minuto. Só que, qual que é a intenção de Deus trazer notoriedade, quer seja para qualquer tipo de público? Qual que é a necessidade disso? E o que eu acho engraçado, eu lembro de um garoto chamado J.A., quem lembra dele? Meu Deus, gente... Aquele menino cantando era surreal. Aquele menino cantava, eu arrepiava até o cabelo da testa que não tem, meu Jesus. Ele cantando Agnus Dei, ele adorando, aquela coisa mais linda. De repente ele começou a andar. O Espírito Santo falou, o pai falou para mim assim, Wagner, vão envolver ele com aquilo que eu não gostaria que existisse dentro dele. Não vou falar os nomes, mas uma empresa o pegou e fez contrato. Eu lembro que o rapaz que fazia parte da equipe do Michael Jackson, cara, chegou. Eu lembro do Donnie McKirkley, não sei se é isso o nome dele, não sei se pronunciar o nome dele, não sei nem se é assim. Eu sei que ele era o cantor do Benny Hinn, cara. Ele catou um avião nos Estados Unidos pra vir assistir o J.A., cara. Meu Jesus, você não tem noção da potência que é esse cantor nos Estados Unidos, cara. O grande, poderoso homem de Deus que é esse homem. Quanto que é poderoso. Ele veio só para escutar. Ele falou, eu não vim fazer turismo, eu vim te ouvir. Eu falei, meu Deus do céu. E depois, gente, o que aconteceu? Boa noite, alguém tá vivo e me ouve aí? O que aconteceu, gente? Oi? E todo aquele povo que ele arrebanhou, o que ele conseguiu fazer com tudo aquilo que ele tinha? Todo mundo bem alto, repita comigo, ai dos que escandalizarem um dos meus pequeninos. Melhor é amarrar uma pedra de moinho
no pescoço, subir numa montanha bem alta e pular lá de cima. É outra linguagem que a Bíblia diz, mas é isso que significa. Já caiu a ficha que é sobre coração, gente? Já caiu a ficha que é isso que ele está procurando dentro da gente ou não? Quem está me entendendo? Tem algumas pessoas que ligam pedindo agenda, chega a brigar com a gente, cara. Que a gente fala que a gente não vai, chega a brigar. Então é que eu fico com dó da Gabriela, cara. Eu fico com dó dela. Tadinha da bichinha. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Ela tenta, é uma gritaria, ela manda os áudios para mim, eu fico assustado. Cara, a pessoa tá preocupada com o quê? Com a oportunidade do evento dela, é isso mesmo. É essa a ideia. Talvez nós vamos ministrar num lugar, gente, que não tem nem onde sentar. O púlpito é de bambu. Você vai? É lógico que eu vou. Não é sobre lugares, é sobre corações. E tem corações que realmente querem ali, então a gente quer. Quem está me entendendo? Como vai ter dias que a gente vai voar de avião lá nos Emirados Árabes, lá, ó, né? É uma riqueza, mas a pergunta é que esse povo quer. Algumas pessoas se frustraram quando falaram assim, apóstolo, vamos abrir ali um AR no Alphaville? Minha preocupação não é aonde vai ser. Minha preocupação é se existem corações que querem de verdade. A última experiência que eu e minha esposa tivemos em Alphaville, com as pessoas que nós tivemos, existia corações que queriam ali. Mas de contrapartida, a gente vê um monte de lobo ali. Um monte de pessoas querendo dinheiro. Um monte de oportunistas dentro daquele lugar. Preocupado em o que eles podem fazer. Vamos orar para o empresário. Deus, dê a ele recursos. Dê a ele graça. Dê a ele portas abertas. Contratos. Eu falei, Deus, eu não vou orar não. Ele falou, é lógico que você vai. Porque se você não orar, ninguém vai orar por ele. Eu falei, como assim? Tá um monte de gente orando. Ele falou, você já entendeu, Wagner? Eu não preciso repetir. Segurei no pé dele, assim, no que eu segurei no pé dele, ele tomou a carga no corpo, assim que travou, perdeu já a noção. Eu falei, Deus, o que você está fazendo? Ele falou assim, o que eu pedi para todos eles fizerem, mas todos eles chegaram perto dele e se perderam pensando na possibilidade financeira que esse empresário pode fornecer para eles. Eu estava indo embora, esse empresário olhou para minha cara e falou assim, apóstolo, o que tem na vida de vocês? Que quando vocês começam a falar, a gente ora. Eu falei, posso ser sincero? Se você quiser, você também pode ter. E nessas horas eu lembro de uma mulher chamada Catherine Kuhlman. Ela sempre dizia as mesmas coisas. Sabe qual é o preço da unção? Tudo. E sabe aonde é o motor dessa unção? Meu Jesus, gente, meu dedo aqui tá amarelo, porque ontem eu tava testando ouro, tá? Eu deixei o ácido do ouro queimar meu dedo. Cuidado com os pensamentos aí, tá? Aqui, ó, ouro, ácido de ouro, eu testei, tá bom? Aqui, ó, dedo, ácido de ouro. Cuidado com os pensamentos, tá? Eu tô aqui pregando, pensando, gente, tem gente olhando e acha que é droga. Não é droga não, irmão. Misericórdia. A única droga que eu tenho é ser louco e chapado por Jesus, mais nada. Misericórdia, gente, vigia. Sangue de Jesus, nem no mundo. É, pelo menos você pensa que é açafrão, melhor. Mas não, é ácido, aquele ácido 750. Iodo, pode ser também. Estão entendendo, gente? Então, aonde nós vamos chegar com essa brincadeira toda? Só para e pensa um minuto, gente. Para e pensa. Raciocina um minutinho. Deus não tem essa frescura. Cara, que fama na terra que vai impressionar Deus? Olha pra cá, vamos falar um pouquinho dele. Qual a multidão que você pode arrebanhar que vai impressionar ele? Um dia ele falou assim, Wagner, sabe o que eu fico maravilhado? Ele conversando comigo, nós de amigo, né? Ele falou, sabe o que eu fico maravilhado? Eu falei, eu queria saber, Deus. Agora eu tô curioso, mas o que maravilha, Deus? Ele falou, Wagner, as pessoas ficarem achando que eu me impressiono com o quanto que elas são usadas. Será que elas se esquecem que sou eu que opero? Tudo em todos? Eu falei, peraí.
E o que deixa o senhor maravilhado? Ele falou, quer saber? Eu falei, oi, é lógico que eu quero. Ele falou, quando você está no meio dessa terra, existe 1 milhão de possibilidades e você escolhe eu. Quando tem uma vasta multidão de mulheres, Wagner, você olha para a sua e os seus olhos brilham só por ela. Quando você tem possibilidades e possibilidades de fazer o que é errado, Wagner, e você pensa em mim e diz não, isso me maravilha. Isso me deixa encantado. Porque eu sei que a sua carne grita pelas coisas dessa terra, mas seu espírito grita mais alto que a sua carne e clama o meu nome. Vocês estão entendendo isso ou não? Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar, povo maravilhoso. Não se deixa enganar. Ele não está preocupado com as coisas que nós estamos. Hoje nós somos obrigados a fazer algumas coisas que a gente não tem muita opção. Daqui a pouco a gente não vai ter muita opção. Hoje a gente fecha 4 paredes e põe o pessoal lá dentro, a polícia vai começar a impedir a gente de pregar o evangelho no meio da rua. Quem está me entendendo? Às vezes a gente está fazendo algumas reuniões nas praças, eu recebo mensagem do meu Instagram. Não dá para o senhor fazer culto em outro lugar, não? A vontade de responder, eu falei assim, não, eu vou continuar aqui, te aguardo no próximo. Sério? Sério? Isso tudo existe. Então, voltando onde estávamos, nós vimos ministérios ruírem, cara, porque o coração mudou. Nós vimos ministérios começarem a rachar, porque um líder tinha e o outro já não tinha do mesmo jeito que o primeiro líder. E hoje o Senhor Deus quer alinhar os nossos corações para aquilo que está acontecendo já no nosso meio. Apóstolo, quanto tempo nós temos até a volta de Cristo? Não sei te falar. Vai demorar muito? Não. Vai ser rápido demais também? Não. Como é que você tem certeza disso? Que algumas coisas são lógicas, gente. Tem algumas coisas que precisam se cumprir. Por exemplo, o tempo precisa ser levantado. Levanta em 5 meses, gente. Um negócio daquele tamanho? 6 meses? Nem com as melhores construtoras, gente. Pergunta ali pro nosso arquiteto para você ver quantos 1000 metros quadrados é que lá para fazer. Imagina a gana e a fome e a sede do Edir Macedo para construir uma réplica. Quanto tempo que ele demorou? Com todo o dinheiro que ele tem. Vocês entendem? Então existem muitas coisas acontecerem para que definitivamente a trombeta toque. Eu sei disso. Mas a pergunta que não quer calar é, nós estamos prontos para esse momento? A gente já saiu das 4 paredes, de preferência hoje nem tem aqui para você lembrar delas. Você já chegou a entender que a igreja é você? Você já entendeu? Existe a igreja, organismo e organização. Você já entendeu que a igreja é você? Eclésia, eclesia, a pronúncia que você quiser, é você. Você já entendeu isso? Que a morada do Altíssimo é você, que o templo do Espírito Santo é você, que você não cabe, que você não pertence a você mesmo, você é a propriedade exclusiva de Deus, como diz em Coríntios 6. Você já entendeu isso? Agora, uma outra parte crucial. Você já entendeu que você faz parte e tem um papel crucial, sabe? Papel principal no filme A Volta de Jesus? Você já entendeu que ele não quer contar com outra pessoa, ele quer contar com quem tem um coração disponível. E se o seu está, é com você que ele quer contar. Com seus recursos, com a sua influência, com a sua ousadia. Minha sogra estava contando uma história para mim interessante hoje. Falei, sogra até assustou ali. Que Deus pediu para ela falar algo para alguém e ela ficou com vergonha. Posso ser sincero? Quem não sente? Quantas bilhões de vezes eu saía na rua, a voz do Espírito Santo chegava dentro de mim, fala tal coisa para a pessoa, e eu ficava me contorcendo, falei, não, Deus, é Deus, não. Então, vai que é minha alma, vai que não é de Deus. Amigo, pelo amor de Deus, cara, você sabe que é Ele. Tem hora que é tão forte que não tem como você negar a verdade ou mentira, gente. E Deus usou uma circunstância de fazer a criancinha chegar perto dela, dar um abraço nela, para encorajar ela, para entregar aquilo que Deus tinha feito. Aquilo que Deus tinha falado. Eu digo feito porque quando Ele profetiza, Ele já fez. Ele declara algo em eternidade. E tudo que é declarado em eternidade já aconteceu. Esse amor que invadiu a minha sogra e deu para ela energia e força para ela poder falar,
é o mesmo que está nos envolvendo o dia todo. É o mesmo que está correndo atrás da gente o dia todo. E hoje eu vejo um Deus procurando quem Ele possa contar. Eu vejo um espírito desse Deus Santo tentando encontrar espaço em pessoas que estão muito preocupadas com muita coisa. Mas hoje eu não quero falar de coisas só externas, mas também internas. Preocupadas com a fama, preocupadas com o nome, preocupadas com o orgulho, preocupadas com o medo, preocupadas com a reputação, preocupados com a vergonha, preocupados com a falta de capacidade. Repita comigo, Deus é onipotência. Sabe o que significa isso? Não é ter todo o poder somente. Potência vem daquela matemática, sabe? 10 elevado a 5, a 6, a 10 a 20 avos, 30 avos, 150 avos e por aí vai junto um monte de avos junto. Quando fala de potência, está falando de potencial. A capacidade de execução, de fazer, de acontecer. De gerar dentro de você uma capacidade que você não tem, cara. Você acha que Sansão conseguia carregar 3.000 quilos? Pegar um portão de cada lado de 1.500 quilos no braço? Você acha que ele dava conta de com uma queixada moer 1.000 pessoas sozinho? Você acha que Jesus dava conta de receber mais de 480 cortes no corpo? Você acha que Daniel conseguia, gente, ter coragem de entrar dentro de uma cova com leões? Até ele entrar, ele ficou apavorado, rapaz. Ele falou, gente, eu vou entrar numa cova com leões. Assim que ele entrou, os leões, por que botaram Daniel aqui, velho? Olha o perigo que nós vamos passar com esse homem aqui dentro. Mas até ele descobrir que ele era mais perigoso que os leões, o rei teve que jejuar a noite inteira. Vocês estão conseguindo entender ou não? É esse potencial de Deus que não só te traz dons, capacitações, unções, mas também te traz a capacidade, o entendimento de fazer o que Ele te chamou para fazer do jeito que tem que ser feito, família. Eu sinto no meu coração o fim dos tempos. A gente percebe os sinais quando você estuda um pouco mais. Vai acontecer amanhã? Não vai acontecer amanhã. É meses, é anos? Não sei. Talvez muito mais. Eu não sei a data. E segundo Jesus, ninguém sabe. Ninguém sabe. O próprio Cristo, quando lhe foi perguntado sobre isso, ele disse que só o Pai sabe disso. Mas a pergunta não é quantos anos nós temos. É como eu estou aproveitando os minutos que eu tenho para fazer a vontade dele aqui na terra onde nós estamos. Sem se distrair com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com aquilo que nós queremos fazer. Mas isso tudo, gente, dentro de um plano de coração. Sentei com líderes ontem, eu sempre vou dizer diferente do que você está acostumado, tá? Só para você não saber quem é mesmo. Sentei com líderes ontem e eu fiquei apavorado de ver a conduta de pastores com pastores. O xingamento interpessoal entre eles. As palavras não de desânimo, mas as palavras de destruição emocional de um para o outro. Como, por exemplo, você é um lixo, você não presta, você não tem cultura, você não sabe de nada, você é ignorante. Eu não consigo dimensionar uma palavra dessa na boca de um líder. Aí você pode sentado e falar, pô, você não sabe de nada. E nem quero saber, porque esse tipo de lugar eu não quero. Nem para mim, nem para nenhum de vocês que nos escutam. Eu não consigo enxergar essa ideia de você estar tão mal emocionalmente que você precisa ferir alguém. Eu não consigo imaginar um cristão que não quer lavar suas vestes no sangue de Cristo. Eu não consigo entender isso aqui. Enquanto o evangelho desse Cristo que está aqui, ó, é um evangelho para o nosso coração. É um evangelho para a transformação do nosso interior. É um evangelho de confronto. É um evangelho que tem que te fazer chorar. É um evangelho que tem que terminar uma reunião como essa e você sai com a mão na cabeça e querer arrancar os cabelos. É um evangelho que tem que fazer você parar e falar, gente, que vida que eu estou vivendo. Que nem me perguntaram na escola de casais, não preciso dizer quem também. Apóstolo, cara, eu não estou entendendo. Parece que quando eu começo a mexer nas minhas raízes, é pior do que eu imaginava. E a resposta que ele escutou da minha boca foi algo que talvez ele não gostaria de ouvir. Eu falei, sim, meu irmão, é muito mais do que você está enxergando. Mas uma coisa eu tenho certeza. O diamante não é valioso
porque ele foi achado na natureza. O diamante é valioso porque ele foi trabalhado, foi agredido, foi ferido, foi cortado até entregar seu maior brilho. E agora ele é tão duro que não é qualquer pessoa que consegue quebrar ele. Eu vou contar mais uma vez, quem nunca escutou, escuta pela primeira vez, e quem já escutou, finge que está escutando pela primeira, tá? Eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus, que eu estava sofrendo horrores, e eu fui reclamar para Ele. Deus, eu estou sofrendo, Deus está mal, Deus está doendo, Deus isso, Deus aquilo. Quem já fez isso alguma vez, pelo amor de Deus? E aí aconteceu algo mágico. E eu vi a cena, ele parou, puxou uma cinta da cintura, esticou ela, cena que eu conhecia de cor salteado. Ele puxou aquela cinta, olhou pra mim e falou assim, confia em mim. Eu falei, confia no quê, rapaz? Eu tava me sentindo em casa e minha mãe falando assim, passa. Não vou bater. Eu falei, mãe, passa. Não, passa. Hã? Quem já passou alguma coisa parecida com essa aí, diga bem. Meu irmão, que tribulação, irmão. Que tribulação. Ele falou assim, confia. Mas o que o senhor quer? Ele falou, Wagner, calma. Eu falei, não, calma aonde, meu amigo? Eu não vi a cena. Eu só escutava os gritos, meus mesmo, e a cintada comendo e o sangue escorrendo para tudo quanto é lado. E ele batia, pá, pá, pá. Mano, sangue assim, ó, parecia a chacina, assim, esquartejado para tudo quanto é lado. Eu falei, o que está acontecendo, gente? Eu estou pedindo ajuda, eu estou sendo agredido. Eu estou pedindo ajuda, ele está me machucando. Eu estou pedindo ajuda, ele está me batendo. Eu estou pedindo ajuda, ele está me ferindo. Cara, é exatamente assim que você se sente quando você está dentro de um processo, cara. Pelo fato da ignorância espiritual, bíblica e relacional que nós temos, nós não entendemos o que estamos vivendo com Deus, porque fomos treinados de festa em festa, evento em evento, de palma em palma, de elogio em elogio. Aí quando entramos dentro de um verdadeiro relacionamento, a gente não entende que Deus nos treina, prepara para viver de verdade. Mas apóstolo, está doendo, ele está me machucando, ele está me ferindo, sério. Repete comigo, tudo que um pai de amor faz sempre é em amor, porque ele te ama e para o seu melhor. Quando chegou no final, estava só carne viva, gente. Carne viva, assim, ó, viva. Ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu não sentia. E eu falei, e agora? Ele falou, Wagner, o que acontece quando você esfola uma pele? Eu tava chocado com tudo que eu tava vendo, né, cara? Ela vai cicatrizando, ele depois cria casca, ele depois, ela fica grossa, ele depois, ela fica normal. Ele falou, do jeito que era antes ou diferente? Eu falei, não, ela fica mais forte, né? Ele falou, pois bem, agora que eu te preparei para aquilo que você tem que viver, eu quero ver quem é capaz de te ferir agora. Eu quero ver quem é capaz de te fazer sangrar agora. Agora eu quero saber quem é capaz de te dizer que você é fraco. Porque eu construo filhos para ser fortes, Wagner. Justamente para que ninguém tenha a condição de ferir vocês. Naquela hora já não tinha mais dor, naquela hora já não tinha mais tribulação, naquela hora já não tinha mais nada, tinha entendimento do que estava acontecendo, tinha entendimento da visão. Você entende? Quando passardes pelas águas, elas não te afogarão, mas o texto não diz que você não vai deixar de entrar, irmão. Quando passardes pelo fogo, nem mesmo uma fagulha do fogo há de arder em ti. Gente, vocês têm noção que você não vai deixar de passar pelo fogo? Você vai entrar no fogo. Repete comigo, eu vou entrar. E se você entender, o quarto homem da fornalha está ali, cara.
Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abdenego fosse jogado dentro da fornalha ardente tantas vezes quanto mais quente. Gente, a única coisa que queimou dentro daquela fornalha foi as amarras. Repete comigo, não tem como queimar o fogo. Repete comigo, não tem como queimar o fogo. Repete comigo, fogo não gera sombra. Repete comigo, não tem como queimar o fogo. O relacionamento com Deus vai te transformando em alguém intocável pelos homens, somente apalpável por quem te ama. O relacionamento com Deus vai fazendo com que o seu coração comece a se blindar das coisas dessa terra e se abrir somente para as coisas dos céus. O relacionamento com Deus vai te dando impugnância contra o pecado, mas não contra o pecador. O relacionamento com Deus vai te ensinando a receber perdão constantemente, até que você aprenda a perdoar as pessoas. Repete para mim se eu não entendi. Não, fala bem alto, eu não entendi. Você vai vivendo tantas tribulações, tantos problemas, você fala, cadê meu controle, cadê meu domínio próprio? Ele está te ensinando a receber perdão para aprender a entregar. Porque a melhor forma de entregar o perdão é quando você tem compaixão. Compaixão, gente. Quando você olha para um casal e tenta ser arrogante, lembra que um dia você teve pior do que ele. Quando você olha para um usuário de droga e você olha para ele, cara, eu vejo os olhos do Gregory assim, às vezes brilha assim quando ele vê um povo assim difícil. E eu acho que ele olha para a história dele e fala, cara, tem ninguém difícil não, rapaz. Jesus pegou, ele pega qualquer um. E é impressionante, gente. Vem gente até das nuvens para perto dele com problema assim. E tem o dom de atrair esse povo. Pergunta por quê? Compaixão. Deus sabe que pode contar com ele, porque da onde Deus o tirou, Deus pode levar outras pessoas, porque ele vai encontrar compaixão no coração dele. Você está entendendo como é que é o evangelho de verdade? Você sangra para ficar mais forte, você sofre para se tornar alguém melhor. E os sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que há de vir, gente. O que ele está procurando dentro da gente é isso, corações. 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 Eu vou dar a oportunidade para você, meu filho. Conta para nós o que Deus te falou esses últimos dias sobre alinhamentos que você compartilhou com nós. Passa o microfone para ele aqui, fazendo um favor. Conta para nós o que Deus te mostrou. Conta para nós o que Deus falou no seu coração sobre alinhamento. Segura um pouquinho enquanto você organiza sua mente. Escuta. Deus, Ele quer... O Pai, Ele quer fazer algo muito... Ele está fazendo, na realidade, né? Algo muito poderoso sobre a nossa nação. Acho que no Antigo Testamento Ele visitou casas e mandou fechar com sangue para que o espírito da morte não visitasse. Acho que hoje Ele está fazendo algo parecido, só que um pouco diferente. Hoje Ele não está visitando casas para que o espírito da morte alcance. Ele está procurando casas para que o espírito de vida encha. Ele está visitando pessoas no secreto. Ele está visitando pessoas que ninguém está vendo. O justo juiz está indo em casas, em faculdades, em escolas, em trabalhos, em cozinhas, em quartos, em lavanderias. Ele está indo num monte de lugar onde ninguém imagina que ele vai, cara. Sabe aquela hora que parece que ele não está ali? Repita comigo, a presença não pode ser sentida, mas ela pode ser conhecida. Palavras do pastor Benihim, essa aqui ele está certo. Tem outros que não estão não, mas essa aqui ele está certo. Repete comigo, o que eu sinto não é a presença, é a manifestação do poder, que demonstra a presença. Você não sente a presença de Deus, você sente o poder de Deus. E quando você sente o poder de Deus, você percebe que a presença está ali. Quem me entendeu, diga amém. Isso é bom ou ruim? Isso é estratégico. Pergunta por quê?
Porque a presença de Deus está em lugares que você não sente. E se o poder de Deus não estiver ali, e se você não tiver relacionamento, você não consegue perceber a presença. E se você não consegue perceber a presença, ela está ali te monitorando constantemente. Apóstolo, tem alguma expressão bíblica para eu só ter uma noção para melhorar a minha cabeça? Quem lembra de um homenzinho chamado Jacó? Um dia ele estava num lugar que era extremamente tenebroso. Quem lembra? Quem lê a Bíblia aí, gente? Respira, Jesus. Fala bem, então. Eu já falei para vocês, tem hora que eu não sei se vocês não estão entendendo, se vocês estão impactados demais. Me ajuda. Quem lembra de Jacó? Ele estava num lugar terrível, não estava? Aí ele reclamou para Deus, sim ou não? O que Deus falou para ele? O que Deus falou para ele, gente? Fala com suas palavras, não importa se está certinho, não. Bora. Oi? Eu vou responder de qualquer jeito para deixar você mais feliz, vamos? E o que Jacó falou naquela hora, que ele estava achando que aquele lugar era tenebroso? Deu até um nome para aquele lugar, como é que chama? Oi? Ô, Jesus. Se o senhor quiser entregar aqui umas bíblias aqui, Jesus, vai ajudar o negócio aí. Um lugar muito ruim, feio. Parecia que Deus não estava ali. Olha que loucura, gente. Jacó teve a oportunidade de entrar num lugar onde os olhos dele sabotou ele. Ele não conseguia perceber que Deus estava ali. De repente ele viu uma escada muito grande, viu que anjos desciam e subiam. Ajudou agora ou não? Amém, amém? O que ele chamou aquilo lá? Alguém consegue falar firme aí, pelo amor de Deus? O que é? Quem acha que é Betel? Diga amém. Eu vou deixar você procurar a Bíblia. Nome de Jesus. Sim, casa de Deus. Agora observe aqui, ó. Ele entendeu e enxergou que os olhos dele não tinham capacidade de perceber o que Deus estava fazendo. Imagina ser um lugar tudo cinza, esturvaçado, fumaça, tudo horroroso. De repente Deus te toca e você começa a enxergar com os olhos dele. Essa é a frase que eu queria ouvir. Olha lá, ó, alguém falou. Meu mestre. Fala alto, meu filho, que essa voz sua de trombeta aí, vai. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Cara, dá pra imaginar, tipo aqueles filmes, tudo esnovaçado, cinza, fumaça, aquelas rodas assim de faroeste rodando, aquele negócio horroroso. De repente Deus toca ele e ele começa a perceber que não era desse jeito que estava ali, cara. Ele estava ali. Estava tudo glorioso. Mas Jacó estava tão fixado na terra, tão com os olhos na terra, que ele não estava conseguindo perceber o que Deus estava fazendo ali, gente. Eu lembro que um dia me falaram, apóstolo, tu vai morar na Ilha da Magia? Eu falei, como é que é? Ele, na Ilha da Magia. Eu falei, como é que é? Ele falou, na Ilha da Magia. Eu falei, não, filho, aqui é a Ilha do Avivamento. Eu sei que não viu ainda. Sei que não percebeu ainda. A presença dele está ali, gente. Dentro de lugares onde você não acredita que está. E ele está comissionando pessoas. Escuta o que eu estou dizendo para você. Ele está comissionando crianças, ele está comissionando jovens, ele está comissionando adolescentes, ele está comissionando pré-adultos, ele está comissionando casais, ele está comissionando mulheres, ele está comissionando viúvas, ele está comissionando divorciadas, divorciados, ele está comissionando pessoas. E sabe o que é o mais legal, cara? Dessa vez ele não está indo atrás dessas pessoas através de outras. Ele está indo pessoalmente, cara. O meu pai de amor está indo visitar pessoas pessoalmente. Pessoas que pegam um negócio desse aqui, que eu não sei onde está na mão de alguém, que cheio de papel, e chamam de bíblia. Pessoas que ganharam uma e não sabem nem ler e escrever ainda. Pessoas que estão ganhando idioma, sem nunca ter estudado. Pessoas que estão ganhando uma graça de aprender tão rápido que ninguém consegue entender a facilidade. Eu estou vendo Deus transformar anos em meses, meses em dias, dias em horas, horas em minutos, minutos em segundos. Quem está me entendendo, diga amém. E antes dele compartilhar o que Deus deu para ele aqui, escute.
Será que ele não está visitando você, não? Será que ele não está começando a vir atrás de você com SSPLV? Eu vou te ajudar, o que é isso aqui? Com sentimentos, sensações, pensamentos ou visões. Mas lá dentro dos pensamentos encaixa mais duas coisinhas. Inspirações, ideias. Será que ele não está visitando você de alguma forma? Será que ele não está te visitando em sonhos? Tem gente que não sai das cruzadas dos sonhos. Sonha com cura, milagre, prodígio. Sonha com tudo que você pode imaginar todo dia. Chega a ser assustador. Se não é todo dia, com muita frequência. O que ele quer fazer? Será que ele não quer trocar aquela terra tenebrosa por casa de oração? Por Betel? Hã? Porque eu aprendi uma coisa, quando Deus começa a dar muitos sonhos pra gente, é porque a mente da gente está tão contaminada, tão prejudicada com essa terra, que ele começa a trocar a nossa realidade, aquilo que a gente enxerga através dos sonhos, das visões e das experiências. Levanta a mão quem acredita que está sendo visitado aqui. Levanta a mão quem acredita, eu quero que você levante as mãos e vire para o lado e procure. Dá uma olhadinha para você ver se tem mais alguém em comum aí junto com você. Agora deixa eu perguntar, Deus erra sim ou não? Se não foi tão forte que eu não vou acreditar. Deus erra sim ou não? Não. Se ele não erra, por que ele está indo atrás de você então? Vou perguntar de novo. Se ele não erra, por que ele está indo atrás de você? Porque ele acredita em você, cara. Mais do que você mesmo acredita. E ele não está indo procurar vitimismo, ele não está indo procurar procrastinação, ele não está indo procurar desculpas, ele não está indo procurar justificativas. Ele está indo procurar um coração que quer. Eu recebi um convite para pregar num país, eu falei, cara, eu não falo o seu idioma. E eu não falo o segundo idioma que você tem. Ele falou, só vem. Eu falei, rapaz, eu não vou conseguir nem comer. Ele, só vem, pelo amor de Deus, só vem. Eu falei, amor, o que eu faço? Ela, vai. Eu falei, Jesus. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, filho, você quer dar desculpa e justificativa ou você quer fazer o que eu estou te mandando? Eu falei, Jesus, que loucura que eu vou fazer, Deus. Não importa a frequência que você estiver caminhando, você sempre vai arrumar um jeito para dar uma desculpinha. E não é o que ele está procurando dentro do meu coração e dentro do seu. Quem está me ouvindo? Vem, meu profeta. Fala bem alto, deixa o povo te ouvir. Conta para nós o que Deus te mostrou. Só para ter certeza é o sonho de hoje mesmo. O sonho de hoje, conta que Deus colocou no seu coração. Abra a boca, filho. Deixa eu usar. Brada, mano. Ai, shalom, meu povo. Glória a Deus. É que é tantas coisas que Deus tem falado ultimamente que aí ele me pega. Sobre o alinhamento, sobre o tempo de cada uma das pessoas, sobre o atraso. Vai lá, toca o barco. Essa noite eu tive uma visão. Eu achava que era um sonho até ver a dimensão de tudo e ter certeza que era uma visão. Tava dormindo e adentrei numa visão e nessa visão eu via os punhos dos homens, todos os homens do AR. E neles eu via relógios, e cada um com um relógio mais lindo que o outro e mais robusto que o outro. Para mim significava potência. Tinha uns que era muito robusto assim, que você dizia, meu Deus, uau. E logo após eu ver todos assim, os relógios, me fechou a visão em um quarto, onde tinha um dos nossos irmãos indo deitar na cama para dormir. Quando ele se deitava na cama para dormir, saía de um lado da parede um fio e do outro lado um fio e se conectava aqui nele. Meu Jesus. Aquilo ali era uma energia maligna que tava. Aí eu perguntava a Deus, mas o que é isso? Aí nesse cenário entrava o Bruno junto comigo, o profeta Bruno.
Eu perguntava a Deus o que é esse cabo, o que é esse fio. Ele disse, é uma energia maligna. Isso está sendo vindo para paralisar, para Sugar a energia dele, né? sugar a energia dele, fazer ele parar. Para sugar até ele parar. Ei, ai, Aí eu juntamente com o Bruno pegava ele com as forças, nossa, para arrancar aquilo da cabeça dele, que estava conectado aqui. Nós pegando aqui, só eu e... um detalhe, era invisível. Só eu e o Bruno conseguia ver e tocar, ninguém mais. Aí nós pegávamos aquilo com força e tentava tirar da cabeça dele, não conseguia. Aí eu ficava muito incomodado com os relógios que eles estavam usando. Aí eu olhava pro Bruno, o Bruno estava com um relógio robusto, mas aquilo me incomodava. Eu dizia, Bruno, arranca esse relógio, tira seu relógio que ele está fora do tempo, que ele está atrasado. Aí eu olhava pro relógio do irmão e dizia, e esse relógio tá maligno, tem coisa maligna nele. Eu pegava com toda a minha força e arrancava aquele relógio do irmão. Depois que eu fazia isso, a gente conseguia com facilidade, ó, arrancar os cabos. Os caras estavam presos. Que estavam presos. Aí eu, teoricamente, acordei. Eu acordei, peguei meu celular. Peguei aqui o celular e um áudio. No grupo de homens. Homens, hoje nós vamos ter uma reunião de alinhamento, tá? Aí o Senhor Deus me instruiu algumas coisas ali, que era falar, vocês vão ofertar simbologicamente os relógios que vocês têm, ou alguma coisa em prol disso, uns aos outros, para tirar o atraso e a... Como é a outra frase? A falta de posicionamento. Porque aí eu olhava assim nos olhos de cada um. E eu posso ter certeza, quase praticamente a maioria de todos estão fora do tempo de Deus. Eram para estar vivendo uma coisa e ainda não estão, porque estão atrasados. Aí eu peguei e quando foi de manhã eu fui olhar o grupo e nada de eu ter mandado mensagem lá. Eu disse, meu Deus. Então foi tudo uma visão, não foi. Aí eu peguei e falei com os irmãos novamente no grupo. Então... De verdade. Sim, aí eu falei de verdade mesmo, no físico. Trazendo isso para esse alinhamento para os homens. Em muitas das casas aqui, uns estão mais posicionados do que os outros. Em algumas casas, as mulheres, na maioria dos ministérios hoje, eu estou vendo as mulheres mais avançadas e mais fervorosas do que os homens. E hoje Deus quer trazer alinhamento. Porque Deus não está, como o nosso apóstolo não para de repetir, Deus não está construindo Ele está construindo famílias, lares. Então é isso. Gente, quem já teve a sensação de estar se sentindo atrasado? Levanta a mão, cara. É sério isso aqui, velho. Cara, é ruim, não é? Meu, esse negócio é assustador, velho. É uma sensação que por mais que você tente lutar contra ela, ela te alcança, cara. Solzinho profético, ó. Eita, solzinho profético, chama Jesus. Cara, assim, como isso é... E é só pra nós aqui mesmo, que belezinha. Como essa sensação ela é problemática. Não é uma sensação que te acusa, cara. É uma sensação que tenta gerar dentro de você despertamento. Cara, tem hora que eu falo assim, Deus, acho que seria melhor se eu chegasse, desse uns 3 tapas na minha nuca, assim, puxasse, viesse arrastando eu assim, que eu acho que era mais rápido. Mas ele não é assim, cara. Se você precisa de mais tempo, ele te dá, e eu fico assustado com isso aqui. Tem gente que fala, apóstolo, é muito sangue nos olhos. Não é, porque depois que eu descobri que ele não é assim, eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, mas você não teria que ser igual a Deus? Cara, só que tem um detalhe. Se você precisa de mais tempo, ele te dá mais tempo. Se você precisa de mais paciência, ele te entrega mais paciência. Mas pode ser que chegue um tempo que você não tem mais tempo de vida para fazer o que você tem que fazer. Vocês estão entendendo o negócio, cara? E você escolheu a sua vida para entregar desculpas, justificativas, procrastinação.
Aí é a hora que entra o meu desespero. Que eu pego e falo assim, Deus... Aí tem hora que Deus fala assim, filho, fala com fulano. Aí eu fico pensando, do seu ou do meu? Do seu jeito ou do meu? Ele falou, se eu pedir pra você falar é porque é do seu, né? Quem tá me entendendo? Mas eu preciso falar do meu jeito, mas te respeitar do jeito dele. Eu preciso pregar na unção do Espírito para despertar seu coração, mas eu preciso ter a mesma paciência que ele tem para respeitar seu tempo. Quem tá me entendendo, diga amém. Mas ele deixou bem claro, desperta, noiva minha, acorda. Por que ele deixou isso bem claro? Porque ele saberia, gente, que nós ficaríamos presos aqui, em nós mesmos o tempo todo, gente. Eu lembro de um dia que Deus tomou a Samara, velho. Ô, mulherzinha pra gritar, meu Jesus, ela gritava. E ela gritava, e começou a irmã dela, e um lado, um movimento na sala da minha casa. Vocês lembram? Isso aqui, os mais antigos aí ou não? Vocês lembram nada? Quero saber o que aconteceu lá. Vai. O que ela falou? Mano, essa menina, ela não parava, ela não respirava, ela orava em línguas, ela gritava, ela profetizava, ela falava, ela falei, meu Deus, ela vai morrer, gente? E a preta, eu tô vendo o relógio na cabeça de todo mundo, eu tô vendo o relógio, 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 e o relógio tá cada um com um ponteiro de um lado, nós estamos fora do tempo, nós estamos fora do tempo. Quantos anos isso? Quantos anos isso, gente? Cara, faz tempo. E o quanto que o diabo não investiu em nós, cara, para tentar destruir com a gente, arrebentar com a gente. Escuta, gente. Faz uma pergunta para você, o que está faltando? Para que o tic-tac fique na posição certa. Para que você alinhe o seu coração ao dele e o tempo dele ao seu. Apóstolo, eu estou aguardando o tempo de Deus. O tempo é seu, cara. O dele já está rolando. É o seu. É o seu. Ele já fez. É o tempo que você reage ao pedido dele. Se ninguém te ensinou, então agora aprende, por favor. É como você reage. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Pode? Uma das coisas mais interessantes que eu senti ali, enquanto eu falava no grupo, foi que muitas pessoas queriam ignorar minha mensagem. E outras pessoas olhavam para os seus bens materiais. Eu senti os corações. Mas eu não ignoro sua mensagem não, tá? Vou ficar uns 3 dias com ela no meu coração ardendo. Enquanto liam a mensagem, pensando assim, tipo, mas é o que eu tenho de melhor, como é que eu vou dar isso? E outro já pensando, eu vou levar aquele mais ruinzinho. Lê depois. Uau. E outros querendo fugir disso, porque estão buscando o máximo, fugir do que Deus quer, do posicionamento, de onde Deus quer te colocar. Então, para estes que vieram esses sentimentos no coração enquanto leiam a mensagem, de ignorar, de querer pegar fingir o que você, que não é consigo, de fingir que não é com você, de querer pegar o que você menos tem de melhor. Tipo, tem pessoas que têm mais de 5 relógios. Eu esses dias ofertei o meu melhor relógio. Aí eu disse, Deus, eu vou ofertar de novo. Não é pelo relógio. Se for sobre isso, não é sobre isso, é sobre o coração de vocês. Onde está o coração. O pastor dele teve um tempo atrás que ele ganhou de oferta, né? Ele ofertou um relógio pro irmão, o irmão olhou na cara dele e falou assim, cara, não é sobre um relógio, é sobre um novo tempo sobre a sua vida. Sim. Cara, mas foi tão batata, ele ofertou numa data, não deu 2 semanas, a vida dele fez assim, ó. Porque é o que Deus quer fazer. Eu lembro no comecinho do meu ministério, cara, o cara tem um relógio, cheguei na frente do pastor, assim, Deus falou assim, Wagner, pega o relógio, para na frente dele, quebra na frente dele. Eu falei, por que o senhor quer que eu faça isso? Ele falou, quero que você quebra na frente do pastor. Eu olhei, ele falou assim, ele falou assim, agora diz para ele assim, diz o Senhor. Ele falou, jovem, eu não entendo o que você diz. Ele falou, esse é o problema. Você não entende o que Deus está fazendo com você. Você não entende o tempo que Deus quer que você viva. Você está entendendo isso aqui? Apóstolo, o ministro falou assim, rapidinho. O ministro falou, quando eu entreguei o relógio, né? Na verdade, abriu a atmosfera lá e eu queria ofertar alguma coisa e eu não tinha nenhum dinheiro, nada. E antes de sair de casa, o pai falou, coloca o teu relógio.
relógio até de um poder aquisitivo alto, aquele relógio que eu ganhei de presente. E coloquei o relógio e fui. Na hora que abriu a dimensão ali, aí veio o sentimento de oferta. Eu, puxa, não tenho nada para ofertar. E veio, o pai falou, oferta teu relógio. Aí eu, na hora, saí, fui lá no ministro, um ministro bem conhecido no Brasil. Botei na mão dele. Na hora que eu coloquei, ele me olhou assim. Relógio fala de tempo. E você está fora do tempo de Deus. Aí ele falou, hoje você se alinha ao tempo de Deus na tua vida. Um novo tempo no teu ministério, na tua família, na tua casa. E foi uma reviravolta. E depois disso, Deus fez assim algo miraculoso na minha vida, porque era um tempo onde eu estava virando assim, 3 noites trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, achando que estava fazendo o correto, né, para minha família. Não, estou trabalhando, tô trazendo sustento para dentro de casa e me matando trabalhando. E depois disso, Deus ficou incomodando o apóstolo, acho que uma semana na casa dele. Todo dia visitando o apóstolo para falar ao meu respeito. Quero que você fale, condene isso, isso e isso. Então, realmente foi algo poderoso. Lembra que não é sobre trabalhar, tá, gente? Ele não é tá sobre dizendo que trabalhar trabalhar. é errado. Isso, Ele justamente. tá dizendo que ele estava fora do que Deus tinha para ele. O que Deus tinha para mim, justamente. Entende? Eu recebi alguns líderes ontem, meu profeta, e a moça falando sobre perdão e tal, aquela coisa toda. Eu falei, filha, não, mas é Deus quem trabalha no nosso coração, é Ele quem gera dentro da gente o perdão, é Ele que isso, Ele que aquilo. Começou a falar um monte de coisas que são doutrinas antigas, que eu não gostaria que você carregasse elas dentro do seu coração. Eu falei pra ela assim, filha, uma pergunta que eu vou te fazer. Se Jesus voltasse amanhã, não tem mais negociação, a gente descobriu, Jesus vai estar aqui amanhã, e não tem mais volta, não tem essa, Ele te leva ou a senhora fica? Ela, parece que toda aquela doutrina que ela passou 20 minutos me explicando, morreu. Eu falei, não está certa a doutrina que a senhora está pregando, mas se ele estiver aqui amanhã, a senhora fica ou a senhora vai? Ela, eu fico? Eu falei, mas por que fica? A senhora já acabou de explicar que a senhora tem um prazo longo para perdoar, a senhora tem todo o tempo do mundo para a senhora perdoar, né? E que ninguém consegue perdoar logo de cara, a gente entende, mas que a gente pode continuar vivendo a nossa vida tranquila, né? Afinal de contas, se está tudo bem para a senhora, está tudo bem para todo mundo, se isso aí que a senhora está pregando é verdade, então por que a senhora não está tranquila relacionada à sua salvação? Repete comigo, existem teologias que eu adotei para mim, que mais me condenam do que me colocam em Jesus. E hoje eu gostaria que você vomitasse esse vinho, porque é esse vinho que está te tirando do prazo, esse vinho que está te tirando do tempo de Deus, esse vinho que está te tirando de verdade do centro da vontade do Senhor. É Ele que está fazendo com que você adote todas as coisas menos Ele. Todas as coisas menos Ele. Sim, Senhor. Eu gostaria de verdade que você colocasse para fora, vomitasse isso e enxergasse que existe um tempo de Deus para nós todos. E que essa sensação de estar atrasado, cara, ela é real. Apóstolo, só mais um adendo rapidinho. E nesse período, era um período onde eu estava muito bagunçado, assim, sabe, internamente. E Deus sempre estava falando sobre esse alinhamento. Os irmãos terem noção, era um período que quase que todo dia minha esposa estava sendo afetada. Um demônio agindo, sabe, dentro de casa, espírito de loucura. Se vocês quiserem depois conversar com ela um pouco mais para saber. Todos os dias a Raíssa estava sendo afetada dentro de casa, apóstolo. Pessoas viam meu pai que veio de longe, um dia dormiu em casa, teve uma visão assim, muito assertiva a respeito disso, viu um espírito de loucura dentro de casa e ele nem sabia, a gente não tinha conversado nada com ele a respeito disso. E tudo porque eu estava fora daquilo que Deus queria, fora do alinhamento, fora do tempo. Então a responsabilidade de um homem posicionado dentro de casa, sabe? Isso aí mudou tudo, assim. Pra gente fechar, vem cá, Dak. Vem cá, pastor. Vem cá, pastor. Vem cá, negão. Vem cá. Vem cá, Guga. Sempre tá atrás da câmera, né? Hoje vai fazer algo diferente. Vem cá.
senhor vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Não sei se todo mundo dá para enxergar, tá? Tô aqui. Para ficar mais fácil, ficar confortável, vocês, senta aqui, meu profeta. Senta aqui, meu pastor, põe aqui, o senhor senta. Fica atrás de mim aqui, ó. Bem coladinho comigo aqui, tá? Eu não sou digno, mas eu vou representar alguma coisa aqui nessa nossa dinâmica aqui, pode ser? Amém. Pensa que os meus braços são o quê? Asa. Repete comigo, asas. Depois desse exemplo nós vamos encerrar, olha pra cá. Asas, repete comigo, asas. Pronto. Agora nós temos aqui um agressor e nós temos outro agressor, tá? A filha daqui. Daqui a pouquinho, depois dele tentar tocar no tênis, você levanta e sai debaixo do meu braço e fica do lado de lá, tá bom? Quando eles estiverem debaixo do meu braço, você não pode tocar eles. Só depois que eles saem debaixo do braço, você pode tocar, tá bom? Você não pode tocar neles quando estiverem debaixo do meu braço. Mas quando estiverem fora, eu gostaria que você tocasse. Fingisse que se você acredita, bom? Presta atenção, ó. O que você tem que entender relacionado a relacionamento e reino? Repete comigo, perseguição eu sempre vou receber. Porém, existe diferença. Para quem tá aqui, ó. Levanta meu profeta, fazendo um favor, rapidinho, só por enquanto. Não precisa se mover por enquanto. E para quem tá ali, ó. Quem tá me ouvindo? Quando eu procuro um relacionamento com Deus, Deus faz isso aqui. A primeira coisa que Ele faz é isso aqui, ó. Senta, filho. Ele faz isso aqui, ó. O sol vem para os justos e para os injustos, não vem? Mas aqui Ele não atua por misericórdia, aqui Ele atua por aliança. Aqui eles decidiram estar debaixo das asas do Pai deles. Eu lembro de um dia, quando eu estava num tempo de treinamento de batalha espiritual, nós confrontávamos espíritos territoriais, nós confrontávamos principados, potestades, governadores locais de regiões específicas. Nós começamos a confrontar. Eu lembro que foi feito um decreto contra alguns espíritos que operavam dentro da região de Maringá. Cara, mais de 10 pastores morreram. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas apóstolo era pastor? Não eram pastores, gente. Eram maçons. Eram maçons, dentro da igreja infiltrados. Um deles tentou assediar uma pastora que nós cuidávamos. Não preciso continuar as frases, que tem crianças aqui. Esse homem morreu dentro de uma Hilux. De um jeito que você nem imagina o jeito. Foi um escândalo esse negócio. Cara, foi terrível, terrível, terrível. O Senhor Deus começou a trazer juízo. Só que tem um detalhe, eu lembro como se fosse hoje. O Senhor Deus trouxe o governador das trevas que ficava na região. Ele veio acorrentado na frente da gente, assim, ó, todo cheio de verde musgo, cheio de lodo no corpo dele, correntes, ele tinha patente nos braços. O Senhor Deus mandou arrancar as patentes do braço daquele bicho horroroso e mandou lançar aquele bicho, sabe-se Jesus para onde? Moral da história. Uma das igrejas dos maçons lá dentro fechou quase 100 da rede do cara. Quem tá me entendendo? O juízo começou a acontecer constantemente ali dentro daquele lugar. E uma dessas épocas de batalha espiritual que nós fazíamos muito, o Senhor Deus falou assim, Wagner, o jeito que você enxerga determina como é que você opera aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, simples. Eu sou seu pai, não sou? Eu falei, sim, senhor. Alguém consegue me tirar de dentro de você para te dar uma surra? Eu falei, não. Ele falou, então por que você apanha? Eu falei, rapaz, acabei de apanhar de novo. Ele falou, filho, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tem seus filhos, né? Tem? Eu falei, tem. Se alguém quiser colocar a mão, meu coração já fechou na hora, assim, já. Eu falei, se não for a sua, vai ficar complicado. Ele falou, você acha que eu sinto o quê quando alguém tenta tocar em vocês? Quem lembra de Moisés? Quem lembra quando começaram a perseguir Moisés? Deus chegou. Miriam era o que de Moisés? O que Arão era? Deus falou o que para os dois? Vocês vão ficar perseguindo o meu justo Moisés. Justo é uma pinóia, rapaz. Justo aonde? Justo em que lugar da Bíblia que ele é justo? Estava lá a lei, não casa com mulher fora do arraial. O que Moisés fez? Hã? Sansão fez a mesma coisa. Aí o que aconteceu com Moisés? Foi lá, arrumou um etíope.
Podia? E o que Deus chamou Moisés? Justo, né? Fez justo? Entendi. Vira para quem está do seu lado, diga assim, até os meus pecados. Quando eu estou debaixo da asa, é diferente. Aleluia. Vem cá, Arão. Vem cá, ó, dona Miriam. Vem aqui. Isso. Só que vocês vão parar aqui, que só até aqui vocês podem ir. Vocês estão procurando Arão, né? Vocês estão, né? Aham. Amém. Amém. Tá bom, muito bom. Vocês vão ficar aqui, ó. Só aqui. Daqui vocês não passam. Porque aqui é o limite até onde eu converso com vocês. Que com profetas eu converso por enigmas e revelações. E o profeta interpreta. Mas Moisés é diferente, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Com ele eu falo face a face, boca a boca. Tá? Só que agora dá pra imaginar, gente, Arão chegando assim, né? A mão dele já é desse jeito, assim, ó. Miriam já com as pernas desse jeito, se tremendo. Por quê? Porque o homem estava em glória ali. A glória de Deus estava ali. Eu fico imaginando Arão cutucando Miriam e fala assim... Ele conversa assim com Deus. É desse jeito que eles conversam? Deus fala, não, vem cá. Por causa da misericórdia que eu tenho sobre a vida dele, eu vou dar uma experiência para vocês, o que é realidade para ele. Meu, o que aconteceu com Miriam? Oi? É? Por quê? Por quê, gente? Filho debaixo da asa ninguém toca. Quem tá me entendendo, diga amém. E se for tocar, toma cuidado com o que você faz. Eu lembro de Moisés chegar assim debaixo da asa e falar assim, gente, se vocês morrerem de morte normal, morte morrida, tá tudo bem. Mas se essa família, esse povo todo morrer de morte meia normal, se por exemplo, assim, vai que Deus sentiu vontade da terra abrir, assim, né? Vai que, né? Ó, se eu quisesse. Não é? Não é? E a terra abrir, assim, né? E vocês tudo cair lá dentro e a terra sem querer fechar, assim, talvez eu sou um profeta nessa terra e Deus é comigo. O que aconteceu sem querer? Oi? Como é que é? A terra abriu? Um relacionamento com Deus faz isso aqui, gente, ó. E é isso aqui que vocês precisam entender. E a gente vai encerrar aqui. Ele procura o seu coração para te colocar debaixo das asas dele. O que aconteceu com o pastor? Ele começou a sofrer coisas que ele não precisava sofrer. Mas não existe sofrimento debaixo da asa. Repete comigo, sim. Mas é debaixo da asa. Sofrimento aqui você aprende. Sofrimento aqui você cresce. Sofrimento aqui você avança. Sofrimento fora, não é isso que acontece. Você só sente dor, cara. Aqui o sapato cresce no pé. A roupa cresce no corpo. Aqui não. Quem está aqui vive de misericórdia. Quem está aqui vive de aliança e relacionamento. Aleluia. Tá claro isso para vocês ou não? Estamos aqui, ó. Aí você começa a viver tanto tempo aqui dentro que você se acostuma. Aí, de repente, você sente vontade de fazer umas coisas meio diferentes. Ó, se eu quisesse, ó. É assim? É? Nossa, Deus do céu, aqui é amor, carinho, é esse? É, pode bater. Hã? Só que olha aqui, ó. Olha aqui como é que são as coisas. Tudo que acontece aqui fora dessas asas é muito mais perigoso e muito mais dolorido. Aí, pode defender não. Aí, de repente, o que acontece? O Senhor Deus vai lá te buscar e começa a tratar seu coração para trazer você de onde? Para onde de novo? Opa. Agora, se ele quiser bater, é só de longe. Porque para tirar esse ser daqui, para agredir esse outro ser aqui, vai ter que ser mais Deus, mais homem e mais poderoso do que o nosso Deus. Aleluia. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Amém. Vocês estão conseguindo entender ou não? Só que qual que é o problema que acontece com a gente constantemente? É isso aqui, ó. Aí você começa a passar fome, dificuldade, crise no casamento, espírito de loucura, como o pastor falou. Começa a dar aquela desgraça, aquela coisa terrível. Por quê? Repete comigo, eu tô fora
Tô fora. do tempo e da vontade Da vontade. de Deus, gente. O que faz eles voltarem para cá, ó? O que faz, gente, pra gente encerrar? O que faz, gente? Hã? Alinhar o quê? Coração. Será que você não consegue fazer uma pergunta inteligente assim? O que pode estar acontecendo comigo? Por que tanta coisa está acontecendo de ruim desse jeito? Será que eu não posso estar errado, né? A sublime pessoa que sou eu não posso estar errado? Sim ou não, gente? E a hora que a gente começa a buscar em Deus a vontade dele. Não é sobre oferta não, cara, mas você para de ter medo, de entender que as coisas que Deus te deu também servem o reino. Ele não disse que era um relógio de alto poder aquisitivo? Porque era, custava muito caro aquele relógio. Eu sei qual que era. Deus pediu para ele fazer o quê? O que Deus pediu para ele fazer? Você está entendendo que não é sobre oferta, é sobre coração? Aí o que ele fez depois? Aí Deus liberou uma palavra sobre a vida dele e fez o que com ele? Você está entendendo que não é sobre... Você está entendendo que não é sobre oferta, gente? É sobre querer voltar para o colo do pai, para os braços do pai de novo? Vocês estão conseguindo entender ou não? E ele vai constantemente trazendo vocês para deixá-los protegidos. Vocês estão conseguindo entender ou não? Inimigos podem ir embora, por gentileza. Dá licença. Vocês estão me atribulando aqui? Gente, que absurdo. Como é que é, Dac? Tá amarrado? Se tá amarrado, o Dac pegou, né? Então escuta, gente. Essa sensação, por mais que ela seja ruim para você senti-la, é um sinal que você tá fora, cara. Essa sensação de desalinhamento é uma tentativa de Deus despertar dentro do seu coração a vontade de se alinhar com Ele. Não é de sair fazendo as coisas desesperado, desenfreado, sem saber o que você está fazendo. Não é sobre sair fazendo qualquer coisa para tentar produzir alguma coisa em prol do reino. Não é isso, cara. É sobre você realmente buscar o coração dele, descobrir a vontade dele, alinhar o seu coração, alinhar suas atitudes com a palavra de Deus, viver um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Parar de ignorar o Espírito Santo, sabe? Parar de ignorar ele. Ele está falando no seu coração todos os dias. O que você está fazendo? Deixando a vergonha, a procrastinação, o medo, um monte de coisas apagá-lo. Ah, não deve ser Deus, não. E se for? E se for ele? Você está negando o próprio Espírito Santo, cara. Você está se tornando um homem de dura serviço, você está endurecendo o teu coração contra ele. Eu quero orar, declarar e profetizar que a única fraqueza do seu coração vai ser ele, no nome de Jesus Cristo. Que você vai conseguir resistir qualquer voz, mas a hora que a dele bradar dentro do seu coração, você não vai dar mais conta de fazer isso. Amém ou não amém? Quem consegue ficar de pé para a gente orar? Ah, Jesus, aleluia. Tem gerações aqui, tem idades diferentes. E a hora que eu fiz a pergunta, quem Deus está visitando aqui dentro, quanta gente levantou as mãos, sabe? Como é que você se sentiria se você descobrisse que corre o risco dele não te visitar mais para te chamar? Você ia ficar feliz ou não? Porque até o presente momento você está, ai Deus, então prova para mim que é você. Ai Deus, então faz isso. Ai Deus, então se humilha para provar para mim que é o Senhor. Ai Deus, então faz isso e aquilo. Ai Deus, ei, você tem noção que quem criou os céus e a terra está te visitando no seu lar, na sua casa? Você tem noção que não faz sentido nenhum, cara, você ficar resistindo ele? E aqui eu deixo as palavras de Estevão, em Atos Apóstolos para você. Homens de dura serviço, de duro coração, que tanto tem tentado resistir o Espírito Santo, ignorá-lo. Essa é a melhor tradução. Feche seus olhos. Majestic. Jesus. Hoje o Senhor está visitando um pequeno grupo aqui em Florianópolis, Deus. Hoje o Senhor está quebrando o protocolo das catedrais.
O Senhor está quebrando o protocolo das igrejas mega, multi, grandes, desesperadoramente estruturais. Hoje o Senhor está criando, não templos, mas o Senhor está criando uma casa para o Senhor morar, uma casa para o Senhor habitar, um filho para o Senhor relacionar, um jovem para o Senhor impactar, um adolescente para o Senhor transitar através dele peso de glória, uma família para o Senhor trazer a revelação de quem o Senhor é, ministério, uma pessoa, um homem, uma mulher, um divorciado, uma divorciada, um solteiro, uma solteira, um viúvo, uma viúva. Não interessa, Jesus. Não interessa. O Senhor está procurando um coração. E às vezes a gente é obrigado a fazer uma lista desse tamanho para ver se a igreja percebe e entende que é com você que Ele está falando, cara. É com o seu coração. Não interessa a idade que você tem, não interessa quantos anos de cristão que você tem. Se tem uma placa de patrimônio histórico na sua testa de tantos anos que você é cristão, cara. Ele ainda está procurando o seu coração. Ele ainda deseja que você vá, dê frutos e o seu fruto permaneça. Oh, aleluia! Glórias a ti, Deus. Ele quer que você se posicione nessa tarde. Que você faça o que tem que ser feito. Que você gere aquilo que tem que gerar. E que você diga para Ele, em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui. Pai, eu oro ao Senhor por cada família. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Hoje Ele quer te convidar, né? Como Ele me parou aqui na oração. Ele quer te convidar a destruir as crenças limitantes. E Ele quer te convidar a destruir aquilo que te prende dentro dessa terra. É seu nome? Faça como os anciões, tire essa coroa. É seu dinheiro? Então faça como os anciões, tire essa coroa. É sua reputação? Então faça como os anciões, tire essa coroa. São os bens materiais? Então faça como os anciões, tire essa coroa. É o nome do seu ministério? Tira essa coroa. É a preguiça? É o medo? É a incapacidade? A falta de acreditar que você consegue? Tira essa coroa. Tira essa coroa. Não diz mais para Ele o que você não consegue. Enterra as desculpas e as justificativas, cara. Ah, mas eu estou sozinho, apóstolo. Ah, eu estou sozinha, e daí? Ah, mas eu não tenho um filho. Ah, eu não tenho uma esposa. Ah, eu não tenho um marido. Ah, eu não tenho um ministério. Cara, você tem Ele. Eu lembro de um dia que eu falei assim, Deus, desculpa, vai ficar feia a minha frase, mas eu vou falar, me perdoa. Eu falei, Deus, eu estou me sentindo um espermatozoide subindo as cataratas do Rio Iguaçu. Tá tudo contra ele. Ele falou, Wagner, espermatozoide, girina, o que for, o importante é que você está comigo. E eu quero ver quem vai te impedir de subir essas cataratas. Ele me disse isso há muitos anos atrás. Quando ele começou a me visitar do jeito que ele está indo atrás de você. Ele vai trazer o óleo fresco da unção e colocar na sua cabeça. Vai sumir com esse monte de vespa, de mosquito. Ele primeiro vai limpar você com esse óleo. Aquilo que estava atribulando, aquelas muitas vozes, aqueles problemas atribulando sua mente vai ser retirado. Ele vai te tosquear para que ninguém faça mais isso com você. Ele vai alinhar o seu coração para que quando o pastor suviar, você saiba que é Ele. Quando ele chorar, você saiba que é Ele. Quando ele falar, você saiba que é Ele. Quando ele te der uma ordem, você saiba que é Ele. Quando ele te corrigir, você saiba que é Ele. Quando ele te chamar, você saiba que é Ele. Esse óleo fresco vai cobrir sua cabeça. Vai fazer as suas palavras se tornarem fogo na terra. Vai fazer a sua mente não maquinar coisas malignas, mas gerar a graça e o poder do reino vindouro nessa terra agora.
Ele vai fazer com que as suas palavras manifestem o reino dele de uma forma sobrenatural. Ele vai fazer com que as palavras dele gerem vida onde você estiver. Ele vai fazer com que as palavras dele tragam graça, misericórdia e perdão para o corpo dele. Ele vai te ensinar a aceitar o perdão dele diante de muitos pecados que você continua praticando. Ele vai te ensinar a te perdoar. Se perdoar. Ele vai te ensinar a não adotar mais a culpa nem a condenação. Glória a Deus. Ele vai te ensinar a levantar a cabeça sem crença limitante, sem desculpa e sem justificativa e falar: Deus, eu quero. Não me sinto capaz, mas eu quero. Não me sinto pronto, mas eu quero. Eu não quero saber o que me impede, eu só aceito e eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero. E algumas coisas na sua vida vão mudar. Não vai ser mais o meu dinheiro, vai ser o nosso, o seu e dele. Não vai ser mais os seus bens, vai ser o seu e o dele. Não vai ser mais seus dons, vai ser o seu e o dele. Não vai ser mais sua unção, vai ser a sua e a dele. Não vai ser mais sua igreja, vai ser a igreja dele. Não vai ser mais sobre você, vai ser sobre vocês. Sobre vocês. Feche seus olhos, eu vou te dar uns 40 segundos para você falar com ele, vai. Ele vai fazer você gerar vida onde você estiver. Ele vai fazer você gerar vida onde você estiver. Essa voz do bom pastor vai te visitar no meio da rua. Fala com ele. Essa voz vai te visitar no meio da rua, te dizendo: faça isso, faça aquilo. Diz isso para fulano, diz isso para ciclano. Senta à sua mesa com alguém e instrua essa pessoa. Senta dentro da sua casa com alguém e gere vida dentro de alguém. Vão nascer cultos em empresas, vão nascer cultos em escolas, vão nascer reuniões em lugares improváveis para Deus encontrar o improvável e levantá-lo como você que um dia também foi improvável. Ei! Você não vai ter mais vergonha do Evangelho nem de Jesus. Você não vai ter mais vergonha de falar do amor dele. Você não vai ter mais a vergonha disfarçada de timidez. Você não vai ter mais a vergonha disfarçada de eu não sei se eu deveria. Ele vai te dar o espírito de ousadia, de intrepidez, o espírito de excelência. Você não vai ficar andando na rua falando: Deus, não vou não, Deus não fala não, tentando fechar. Pelo contrário, você vai sair intencionado, aberto, para que ele faça o que ele tem que fazer, da forma que ele tem que fazer. E daqui a alguns anos você vai ver os frutos sendo gerados, os frutos sendo alcançados, os frutos sendo gerados e os frutos sendo alcançados. Mais de 14 anos depois, dentro dessa mesma praça, eu vi um jovem me procurando dizendo: lembra, apóstolo, a profecia que o senhor me deu 14 anos atrás, eu era uma criança. Hoje eu estou casado, tenho esposa e cumpriu aquilo que o senhor me disse. Tenha coragem de permitir que ele fale. Tenha coragem que as muitas vozes encontrem pessoas para entregá-las aqui. Tenha coragem de permitir que a vontade de Deus, a voz de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus seja executado através de você. Que o querer e o efetuar dele seja operado através de você. E que o Espírito Santo encontre espaço na sua alma, espaço no seu ministério, para alinhar os ponteiros, alinhar a vontade dele, alinhar o desejo dele para você, cara. Eu quero... Feche os olhos e fale com ele, vamos. Você acha que você precisa da unção de Deus? Então pede. Você acha que você precisa dos dons? Então pede. Você acha que você precisa de mais relacionamento? Pede. Pedir, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, pede. Oh!
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis por vosso próprio deleite. Quando você pede essas coisas que eu disse antes, não é para você, é para servi-lo. É para cuidar do corpo dele, da noiva dele, da casa dele. Quando de amor por ti. Chegou a hora do avivamento não te visitar mais. Chegou a hora do avivamento se manifestar através de você. O Deus que te alcançou, te avivou. E agora chegou a hora das pessoas ao seu redor começarem a colher dessa vida que visitou você na sua casa, na sua cozinha, no seu ministério, no seu trabalho. Não importa onde, ou mesmo aqui agora nessa tarde. Oh, Jesus. Cafés, almoços, a esquina, o trabalho, uma reunião, uma palestra, uma vitória, uma conquista, não importa onde, o nome dele vai ser exaltado através de você. É um vendedor, é uma vendedora, é um professor, é uma professora, é um shopping, não interessa. A vida de Deus precisa transbordar de dentro de você. Hey, Jesus! Ei, aleluia! Oh! I feel your presence, Jesus! Aleluia! Hey! Eu quero declarar como filho de Deus e trazer voz profética. Chegar-se a um tempo que esse rio vai jorrar com tanta força dentro de você que bairros não comportarão, cidades não comportarão, estados não comportarão, nações não comportarão. Flui, Jesus, flui. Flui, Jesus. Flui. Um rio, Senhor. De avivamento através dos seus filhos, Senhor, e filhas. Quero me desesperar. Ei! O que você precisar, Ele tem para te dar. O que você precisar, Ele tem para te dar. O que você precisar, Ele tem para te dar. Mas eu quero fazer um convite da parte dele para você. Tem coragem. Vá tocando o seu peito lentamente e fala: Deus, põe ousadia aqui. Vai dando pequenos tapinhas no seu peito e vai dizendo: Deus, põe ousadia aqui, ó. Me dá ousadia. Diga: ousadia para entregar a tua palavra. Ousadia para declarar a sua profecia. Aleluia! Ousadia para curar o enfermo. Ousadia para expulsar o espírito. Ousadia para trazer libertação a terras e povos e nações. Ousadia para ensinar. Ousadia para pregar. Ousadia para ir aonde ninguém quer ir. Ousadia para amar quem ninguém ama. Ousadia para ofertar o que ninguém oferta. Para entregar o que ninguém entrega. Para fazer o que ninguém faz. Volta onde estava rapidinho. Obrigado, Jesus. Não é sobre te incentivar, é sobre te comissionar. Não é sobre te fazer, mas com vontade de fazer. É sobre entender que você está no alistamento, cara. Numa convocação para os últimos tempos. Uma convocação para trazer o seu Cristo à terra. Um chamamento para os últimos tempos. Uma chamada para as nações.
Eu quero declarar que eu vou te ver batizando um monte de gente. Eu quero declarar que eu vou te ver fazer muitos discípulos para Cristo. Eu quero declarar que não vai faltar oportunidade para que a verdade do Evangelho de Cristo Jesus seja derramada através dos seus lábios, da sua vida, dos seus comportamentos, no nome de Jesus Cristo. Quem puder dar as mãos, do jeito que você conseguir. Obrigado, Jesus. Eia. 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 Larica via mansuro, pleva manganté, clepa manchu, corobiacê. Aqui está um pedacinho do seu corpo se reunindo, Jesus. Várias e várias famílias, jovens e adolescentes, querido Deus. Reia. Que a minha geração se desperte, Deus. Porque essa aqui está se despertando nessa tarde no nome de Jesus Cristo, Senhor. Abra os lábios e comece a orar. Abra os lábios e comece a orar. Abra os lábios e comece a orar. Comece a declarar o avivamento sobre essa região. Comece a declarar o avivamento sobre essa terra. Comece a declarar o avivamento sobre essa ilha. Comece a declarar o avivamento sobre esse ambiente no nome de Jesus Cristo. Eia! Declare. Mas declare se sentindo participante. Declare se sentindo infantaria. Declare se sentindo um governador, um príncipe. Declare se sentindo peça fundamental desse avivamento. Eia! Oh! Você não está pedindo por alguém. Você está pedindo por alguém e por você. Por alguém e por você. Sheplo Famassúria. Milagre, Senhor. Dom, Senhor. Unções, Senhor. Acessos dimensionais, Senhor. Ativação de ofício, Senhor. Maravilhas, sinais e prodígios, Senhor. Oh! Jesus! Let heaven, Jesus! Oh! Libera pessoas aqui para as nações, Senhor. Para povo, Senhor. Para etnia, Senhor. Entrega nações aqui, Senhor. Nações aqui, Senhor. Nações aqui. Peça. Peça dons a Ele, vamos. Peça dons de curar. Peça dons de profecia. Apóstolo, eu não preciso. Precisa sim. Não seja só mais alguém para fazer barulho. Seja alguém para ser diferente. O que define os seus dons é o seu caráter. O que define a unção que você carrega é o teu caráter. E ele está sendo aprimorado nessa tarde. Peça dons. Peça dons de curar, dons de maravilha. Dons de profecia. Peça. Peça unções para ele. Peça uma unção sobre o teu ministério. Peça. Ei. Peça as ferramentas. Peça equipamento para ele. Deus está ungindo aqui pessoas. Deus está entregando dons sobre pessoas aqui. Peça ativação de ofício. Peça para que ele faça que seu ofício venha para fora. Um novo tempo, Jesus, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo.
no teu bendito santo nome.